Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Vitória por 2-1 em Salvador e se garantiu nas oitavas de final da Copa do Brasil. Semana passada, 1-0 no Universitário em Lima, vaga garantida nas oitavas da Libertadores com uma rodada de antecedência e agora vaga garantida nas oitavas da competição nacional. Não foi um jogo simples, principalmente pela pressão inicial do Vitória. O começo da primeira etapa foi muito difícil. O Botafogo fez 1-0 ao fim do primeiro tempo. O começo da segunda etapa foi muito difícil, mas depois o Botafogo conseguiu fazer o segundo gol e controlar um pouco mais as ações, apesar do gol sofrido aos 32 da segunda etapa. Mas o Botafogo foi aguerrido, um time em muitos momentos organizado, inclusive sem a bola e principalmente maduro. É um fogão que, mesmo desfalcado, consegue competir bastante e vencer jogos fora de casa em ambientes complicadíssimos. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial sobre como o Botafogo construiu a vitória sobre o Vitória no Barradão. Uma mudança na equipe que entrou em campo em relação à partida de Lima. A entrada do lateral esquerdo Cuiabano no lugar do lateral esquerdo Hugo. Mas o time foi quase o mesmo, só que a formatação foi diferente, a estratégia também. O Botafogo variava entre 4-2-3-1 e 4-4-2, de acordo com a movimentação e posicionamento do Savarino. Entramos em campo pensando num 4-4-2 com duas linhas de 4, com John no gol, Damian Soares na lateral direita, Lucas Alter e Bastos na zaga e o Cuiabano na lateral esquerda. Luiz Henrique como extremo pela direita, por dentro Marlon Freitas e Danilo Barbosa, mais aberto pela esquerda. Tietê, um pouco adiantados, Savarino e Júnior Santos trabalhando como dois atacantes. Um 4-4-2 diferente daquilo que o Arthur Jorge vinha fazendo no início de trabalho dele aqui no Botafogo. Tudo bem, o trabalho ainda está começando, mas lá nos primeiros jogos, e até recentemente ele fez isso em outra partida também, o Arthur Jorge trabalhava com um 4-4-2 mais tradicional, lembrando a década de 90, com dois volantes, dois meias por dentro, dois atacantes, então os volantes tinham que fazer a cobertura dos laterais. Ontem não, ontem 4-4-2 com duas linhas de 4 e mais adiantados o Savarino e o Júnior Santos. Só que isso virava 4-2-3-1 em alguns momentos, com o Savarino fazendo a função do meia central. Então tínhamos John, Damian Soares, Alter, Bastos e Cuiabano, Danilo Barbosa e Marlon Freitas, Savarino. Pela direita, o Luiz Henrique, centroavante, o Júnior Santos, pela esquerda, o Tietê. Como inicialmente o Vitória não deixou o Botafogo jogar, o Glorioso tentava marcar duas linhas de 4, os dois laterais, dois zagueiros, Luiz Henrique, dois volantes, Tietê. Júnior Santos, Savarino, um pouco mais à frente. Além da pressão natural e inicial do Vitória, o Botafogo parecia não estar 100% ligado no começo da partida, e sofreu por isso. O John fez intervenções importantes nos primeiros 20 minutos. A zaga teve que trabalhar bastante nos primeiros 20 minutos. O Vitória pressionou e o Botafogo não conseguia sair, além de ter dificuldade até de marcar no meio-campo. O Vitória pressionava a última linha de defesa do Botafogo e essa sim se saía bem. Depois dos 20 minutos, o Botafogo entrou no jogo e até conseguiu controlar ações com bola. Ao fim da partida, tivemos 35% de posse. Foi suficiente para a vitória e para a classificação. Mas, naquele recorte dos 20 minutos do primeiro tempo até o fim da primeira etapa, o Botafogo conseguiu ganhar campo, conseguiu dominar as ações e o Vitória não conseguia mais chegar à nossa área com tranquilidade. Então o Botafogo conseguiu já desenvolver uma jogada pela direita, com Damian Soares dando um bolão para dentro, Tietê fazendo muito bem o corta-luz para o Luiz Henrique ficar de frente para o gol. Ele preferiu dominar, ameaçar, cortar e aí chutou por cima. Poderia ter cortado, ameaçado, tem qualidade para isso, mas tem que acertar o gol. Ele não finalizou bem. O Botafogo poderia ter aberto o placar com o Luiz Henrique. O que começou a acontecer também? O Vitória tentava tocar a bola de pé em pé.
Só que com o Botafogo ganhando campo e ganhando confiança dentro da partida, o Glorioso começou a subir a pressão, a incomodar na marcação dentro do campo do adversário. E estava tudo bem encaixado. Tanto que roubamos algumas bolas, uma chegou ao pé do Savarino, depois para o Damian Soares também cruzar para dentro, alguém desviou, a arbitragem não deu escanteio, um absurdo. Era um escanteio claro para o Botafogo, deram um tiro de meta, o Botafogo roubou umas 3 ou 4 bolas no campo ofensivo, confiante, organizado, marcando lá em cima. Numa dessas, o Vitória tentou sair jogando pelo lado direito da defesa deles e com a formatação de 4-4-2, o Botafogo conseguiu tomar a pelota. Uma pressão com o Tietê pela esquerda, o Marlon estava um pouco mais adiantado, o Danilo chegando também. E se vocês virem nos melhores momentos, o Luiz Henrique entra pela direita porque ele já estava fazendo a recomposição lá do outro lado. Mais adiantados estavam Savarino e Júnior Santos. Conseguimos fazer a pressão de forma correta, a bola chegou ao Tietê, que deu o passe para o Marlon, e o Luiz Henrique passava pela direita até com algum espaço. O Marlon pode não ter visto ou não ter se sentido confiante para o passe longo naquele momento, entendendo que poderia haver uma interceptação. Então, ele fez o giro, aguardou o momento certo, o Cuiabano passou muito bem, lendo o espaço, e recebeu um belíssimo passe de canhota do Marlon Freitas, cruzou firme para dentro da área, chegou batendo forte para dentro da área, e o Luiz Henrique, que entrava pela direita, estava bem posicionado para fazer o primeiro gol do Fogão. 1-0 para o Glorioso, que já era melhor àquela altura da partida. Luiz Henrique não fazia um grande jogo, ainda precisa melhorar muito, pelo menos vencendo decisivo em partidas muito importantes, e ontem, mais uma vez, fez um gol que contribuiu para uma vitória fundamental para o Botafogo na temporada. Fomos para o intervalo vencendo por 1-0, eu esperava um Botafogo voltando melhor para a segunda etapa. Até voltou mais atento, mas o Vitória pressionava novamente. Se no primeiro tempo o Vitória precisaria abrir o placar, com o Botafogo vencendo de 1-0, a eles só restava a virada para tentar os pênaltis. Foram para cima do Botafogo, o Glorioso estava se segurando como dava. Aos 7, se bem me lembro, o John fez uma defesaça com um cabeceio do jogador do Vitória, realmente uma defesa de impressionar. E o Botafogo aguardou o momento, suportou a pressão até os 15, 16 minutos, e numa dessas, marcando certinho com um bloco bem baixo, o Cuiabano, que fez 5 desarmes na partida, roubou a bola e o Botafogo tinha os 2 homens mais adiantados, Savarino e Júnior Santos. Vocês vão lembrar que no vídeo pré-jogo, na redação do Bandeira ao Vivo pré-jogo com o Léo Bessa, falei sobre o Botafogo explorar transição rápida, lados do campo, com o Vitória se mandando. No primeiro tempo, o Botafogo tinha a bola e mesmo o Marlon Freitas trabalhando, esperando o momento, nós exploramos as costas do lateral do Vitória. Houve a ultrapassagem do Cuiabano, não foi nem de um ponta, foi do Cuiabano. Então, o passe maravilhoso do Marlon para o cruzamento forte e bem feito do Cuiabano e o gol do Luiz Henrique. No segundo tempo, quando o Cuiabano roubou a bola, Savarino e Júnior Santos estavam posicionados esperando o momento. Bolão do Cuiabano para o Savarino, muita inteligência por parte do venezuelano e do Júnior Santos. Condução de bola do Savarino, o Júnior Santos esperando o espaço, o Vitória tentando marcar no 2 contra 2, depois em vantagem numérica no 3 contra 2, e o Júnior Santos esperou a hora certa, ele estava indo para a direita, travou para ver o melhor momento, foi para a esquerda. Por conta dessa movimentação do Júnior Santos, um defensor do Vitória escorrega, porque ele é ludibriado, e o Savarino dá um bolão, lembrando o passe do Júnior Santos para o Luiz Henrique contra o Universitário lá em Lima. O Júnior Santos dá o corte no outro defensor que chega no desespero, não tendo muito o que fazer, e faz um belo gol para o Botafogo. 2-0. Maravilha, a torcida dando um show, fazendo a festa no Barradão, muito legal a presença maciça da torcida alvinegra. Aos 21, 2 trocas, o Hugo no lugar do Cuiabano e o Gregory no lugar do Danilo Barbosa. Só que como o Vitória tinha que se lançar muito, o Botafogo tinha espaço, o Hugo entrou, já fez um belo lançamento para o Júnior Santos, que saiu contra 2 marcadores, entrou na área, finalizou com a perna esquerda para fora. Poderia ter sido o terceiro gol do Fogão. Com o Botafogo entendendo que poderia fazer um jogo de transição, o time defendia no bloco baixo, esperava a boa para ligar os ataques rápidos. O Arthur Jorge não teve receio de colocar o jovem Fabiano no lugar do Savarino lá pelo lado esquerdo. Veio um lançamento,
A bola passou, o Hugo foi muito mal na jogada, leu errado. O jogador do Vitória conseguiu dar um toquinho, tirar o Hugo, que não conseguiu fazer falta, não conseguiu fazer nada, até porque também o atleta estava entrando na área. E além do Hugo, outros 3 jogadores falharam também, porque o Bastos e o Gregory chegaram juntos. O Bastos jogou muita bola ontem, mas só que com um toquinho, de novo, o jogador do Vitória tirou os 2 defensores do Botafogo. Então já ficaram Hugo, Bastos e Gregory. E o Fabiano chegou para a cobertura também, mais um toquinho, e ele tirou mais um jogador do Botafogo. 40% dos jogadores de linha do Botafogo foram ludibriados com 3 toquinhos ou 4 do jogador do Vitória. Não pode. Errou o Hugo, erraram Bastos e Gregory, errou também o Fabiano. E aí a finalização impossível para o John fazer a defesa. 2-1. Com falhas de jogadores e com o Botafogo tomando um gol aos 32 da segunda etapa, muitos poderiam esperar uma pressão grande do Vitória precisando virar o jogo. O Vitória esbarrou na própria deficiência técnica, é um time abaixo tecnicamente hoje, pode evoluir com o Thiago Carpini fazendo um trabalho interessante por lá. Não sei como vai ser a caminhada do Vitória daqui para frente no Campeonato Brasileiro, por exemplo, da Série A em 2024. Esbarrou também na maturidade e no empenho do Botafogo, que aos 40 minutos trocou mais 2 vezes. Patrick de Paula entrou no lugar do Tietê. Também tivemos a entrada do Matheus Ponte no lugar do Damian Soares. E o Botafogo terminou quase que num 4-1-4-1, com o John no gol, o Matheus Ponte na lateral direita, Alter e Bastos na zaga e o Hugo, Gregory à frente dessa linha. Então, Luiz Henrique, Patrick de Paula, Marlon Freitas, Fabiano e o Júnior Santos. Tranquilo, sem muitos problemas, o Vitória levantou uma ou outra bola na área, o Botafogo soube se sair muito bem e terminou o confronto vencedor 2-1. Não foi um futebol brilhante? Longe disso. O técnico Arthur Jorge entendeu que poderá implementar o modelo de jogo dele. Essa é a ideia, por exemplo, do acionista majoritário do Botafogo, John Textor. Um futebol ofensivo, bonito, com muitas trocas de passe. Mas a competitividade é muito importante no nosso cenário. O nosso cenário hoje é Campeonato Brasileiro da Série A, Copa do Brasil e Libertadores. O Botafogo joga em alto nível. Ontem, equipes como Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians tiveram muitas dificuldades. O Flamengo venceu o Amazonas por 1-0 fora de casa, longe de apresentar um futebol brilhante. O Corinthians venceu em casa o América de Natal por 2-1 e o Atlético Mineiro perdeu por 1-0 para o Sport na Arena Pernambuco. É que o Galo tinha vencido em Minas por 2-0, mas ontem foi 1-0 Sport, com possibilidades até do Galo ter sido eliminado. E assim é a Copa do Brasil. Muito difícil. O Botafogo passou vencendo as duas. Fez 1-0 em casa com um time misto e ontem, com muitos desfalques, fez 2-1 em Salvador. Estamos falando de Tiquinho Soares, Eduardo, Jefinho, Romero, o Diego Hernandes vinha entrando, só que citei 5, mas o Glorioso segue vivo nas oitavas da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Não tem rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. Próxima parada, Barranquilla, na Colômbia. Terça-feira que vem, o Botafogo vai enfrentar o Júnior Barranquilla, brigando pelo primeiro lugar no grupo D na competição internacional. Beleza, galera? Muito bacana a mudança de estratégia, com o Botafogo conseguindo se segurar e depois utilizando a estratégia para vencer em Salvador. Hoje, às 15h30, redação do Bandeira ao vivo, aquela live especial. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!